Bem, gente, vamos esperar aí o pessoal entrar. O Instagram fazer o convite aos usuários. Enquanto isso, a gente, deixa eu desligar aqui e botar em modo avião. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ana Paula. A gente deu uma pausa aí porque eu fui colocar em modo avião o telefone para a gente não ser interrompido enquanto a gente tiver. Irmã Maria, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas aí. Marcela, seja bem-vinda também. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ana. Bom, gente, vamos começar, que senão a gente fica com o tempo escasso, né? Nosso tempo é... A live só deixa a gente ficar 1 hora conversando só. Então, isso aí passa voando. Então, eu quero compartilhar alguns motivos de oração. Quero convidar você também para, se vocês tiverem motivo de oração, compartilharem aí. A gente continua orando pela nossa igreja, né? Nesse domingo agora, a gente, devido à ampliação do decreto do governo do estado, a gente vai poder aumentar a quantidade de pessoas, né, que só estavam restritas a 50 pessoas. Agora a gente pode subir para 90. Então, se você não se inscreveu ainda no culto de domingo, a gente quer lhe convidar para você se inscrever já o quanto antes. A gente tem mais vagas aí, né? Então, convidar você para você fazer sua inscrição, tá bom? Como você sabe, no domingo a gente tem estudado o Sermão do Monte, né? Aos domingos a gente tem estudado a felicidade no Sermão do Monte. Então, no primeiro domingo agora a gente viu felizes são os pobres de espírito, né? Aqueles que são humildes, né? E que têm uma disposição para a humildade, né? A gente aprendeu que não tem a ver com se tem condição financeira ou se não tem condição financeira. Porque tem gente que é rico e é humilde, e tem gente que é pobre e que é soberbo. Então foi muito bom no domingo. Você deve ter recebido o roteiro na segunda-feira, né? E tem sido muito bom o estudo. No próximo domingo agora, eu estava brincando aqui com o Carol aqui em casa, dizendo que vai ser meu texto predileto, porque domingo agora é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Então quem me conhece sabe que eu estou nesse grupo aí. Então eu quero convidar você para estar com a gente no domingo. Se você puder presencialmente, faça a inscrição lá. Culto de manhã e culto à noite. Então a gente tem 90 vagas de manhã e 90 vagas à noite. Ainda é menos do que a nossa capacidade, mas a gente vai seguindo aí. Vamos aproveitar as oportunidades, tá bom? Sejam bem-vindos aí, irmã Gesilda, Lucicarla, Lúcio, Carluca, essa turma toda que chegou aí. Então, vamos continuar orando pela igreja. Orando significa orar pela igreja, orar uns pelos outros, né? De manhã, quando você acordar, dê uma parada e aí ore pela igreja. Ore. Eu tenho atendido alguns, né? Muitos não, alguns pastores aí, a turma que trabalha em liderança de igreja, por aí afora, Brasil afora, e gente que está precisando de orações. Então, ore pela liderança da nossa igreja, pelas igrejas aí, para que Deus continue a fortalecer a liderança para servir a igreja, tá bom? Eu quero então orar com você agora, a gente ter esse momento de oração aí, agradecer, né, por tudo que Deus tem realizado, todo o seu sustento, seu cuidado conosco aí esse tempo todo, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer aí. Senhor, muito obrigado aí pela bênção da gente poder estar aqui e aí por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela bênção de a gente poder ter esse tempo juntos aqui e que o Senhor nos ajude a estarmos fortalecidos nesse tempo aí.
Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Vamos continuar, né? Estamos chegando ao final da leitura de João, não é? A gente tem estudado João e quando a gente terminar João, a gente vai para Eclesiastes, para a gente ficar alternando, né? Um Novo Testamento e do Antigo Testamento também. Então, o que é que eu quero convidar você, né? A você abrir aí a sua Bíblia em João, capítulo 20, um capítulo que antecede os 21 capítulos de João. João, capítulo 20, do 1 até o 9. João 20, do 1 ao 9. João 20, do 1 ao 9. Graça e paz, Nalvinha. Deus abençoe você também. Seja bem-vindo, viu? Você e o Caio, seja bem-vindo aí, Caio também. Vamos lá. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda no sepulcro, Maria Madalena... desculpa, perdão, gente. Eu troquei o texto. 19, do 38 até o 42. Tá? João 19, do 38 ao 42, que é a parte de que depois que eles tiram o corpo de Jesus da cruz e levam para o sepulcro. Tá? Então vamos lá. Depois disso, depois da crucificação, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. A gente leu isso em João 3. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com especiarias de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava ali perto, colocaram Jesus ali. Né? Senhor, abençoa a tua palavra, abençoa cada um aqui, nos dá a compreensão da tua palavra, faz as aplicações no nosso coração e promove em nossa mente e nosso coração mudança de vida sempre, a fim de que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Gente, aqui então a gente chega ao momento em que Jesus estava sendo retirado da cruz, né? A gente precisa lembrar que como Jesus foi humilhado, né, não só na vida dele, mas no caminho da cruz, né? Jesus, durante ele ser levado, então ele foi despido, né? Deram uma surra nele com aqueles chicotes de couro com um pedaço de osso de galinha. Então você imagina você levar uma chibatada de um chicote que na ponta tem osso de galinha pequeno, né? O tipo de perfuração que aquele negócio faz. De Jesus estar seminu, né? Andando, carregando uma cruz pesada no meio do caminho, né? De gente cuspindo nele, esse tipo de coisa, né? E eu não sei se você já viu, mas eu vi algum tempo atrás o filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson. E lembro que, inclusive, a gente assistiu na igreja e algumas pessoas passaram mal, assim. Eu particularmente fiquei muito emocionado, assim, muito tocado. Porque sempre que eu vejo aquele filme é tão real aquilo ali, sabe? É com dados históricos e com narrativas de crucificação de outras pessoas também. E você vê o quanto Jesus sofreu, né? Nunca é demais lembrar que Jesus passou isso tudo por nós, né? Por mim, por você, né? Quanto Jesus sofreu, né? Que os nossos sofrimentos são tão pequenos comparados com aquilo que Jesus passou, né? Por amor a nós e por obediência a Deus, ao Pai, né? Então, é nesse contexto aqui que João vai agora trazer a narrativa da morte, da crucificação, da morte
e da ressurreição de Jesus, né? A gente chega então no capítulo 19, no verso 38, quando José de Arimateia pediu a Jesus, pediu o corpo de Jesus, né? E aí é interessante que João diz aí que José de Arimateia era discípulo secreto de Jesus, em silêncio de Jesus, porque ele tinha medo dos judeus, sabe? Eu não posso deixar de pensar de que como é que alguém é discípulo de Jesus com medo daqueles que deveriam ter recebido Jesus, né? Seja bem-vinda, Clécia, seja bem-vinda, Dani. Acho que a Livinha entrou também, ó. Se for Livinha, a gente orou tanto por tu, visto tu nem sabe. Então, parece que Jesus, João fala sobre um discípulo de Jesus, que ele é discípulo em segredo de Jesus, porque ele tem medo dos judeus. Os judeus queriam fazer com todo seguidor de Jesus o que fez com Jesus. Os judeus queriam aniquilar os seguidores de Jesus, né? Mas hoje, trazendo isso para hoje, transportando essa ideia para hoje, como a gente tem que ter cuidado como discípulo de Jesus para a gente não se tornar tão avesso. Como é que Jesus era um e o povo judeu de onde Jesus veio era outro completamente diferente? Minha gente, isso é um absurdo. Como é que aqueles para quem Jesus veio e não recebeu, eles se distanciaram tanto da mensagem bíblica, de quem é Deus, qual era a missão do reino de Deus, sabe? Eles se afastaram tanto que depois eles começaram a perseguir quem cria em Jesus. E isso é um ensino muito importante para a gente, porque você no começo do capítulo, então, dizer que José de Arimateia, ele era alguém que servia Jesus secretamente porque tinha medo dos judeus, precisa fazer a gente pensar no tipo de discípulo que nós somos. A gente precisa, sabe? Eu acho que você já ouviu isso, eu já ouvi de muitos colegas meus na faculdade, lá na graduação de psicologia ainda, quando alguns diziam assim, Jesus é massa, o que estraga é o fã-clube. Né? Como quem diz assim, Jesus é um cara legal, o problema é que tem uns seguidores dele que são como Pedro, por exemplo, que pegou a espada e tacou lá na orelha do soldado, como a gente aprendeu. E o comportamento de Pedro era um comportamento completamente, naquele momento, distoante do comportamento de Jesus, diferente, em outra direção diferente. Então parece que João aqui está querendo frisar aqui no texto de que esse José de Arimateia, que foi buscar o corpo de Jesus, pedir a Pilatos, tudo indica que José de Arimateia era um homem que tinha posses. Primeiro, para ele ter acesso a Pilatos. Segundo, porque para ele conseguir um sepulcro, e ainda um sepulcro novo, ele tinha que pagar isso. Então significa que ele era alguém de posses, né? Que é uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado de achar que todo pobre é necessariamente um bom discípulo de Jesus e todo rico é necessariamente alguém que não quer Jesus, né? A gente vê vários textos em que você vê pobres rejeitando Jesus e você vê ricos aceitando Jesus. É claro que o próprio Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque às vezes o Deus de alguém que é rico é o seu dinheiro. Então aqui a gente vê alguém que põe o seu dinheiro, que põe o seu recurso a serviço de Cristo, né? E aí, voltando para a primeira parte, então, a gente precisa ter muito cuidado com a direção que a gente vai. A gente precisa ter muito cuidado se a nossa conduta, se o nosso pensamento é parecido com o pensamento de Jesus, sabe? Se ele tem a ver com o pensamento de Jesus. Porque o discípulo, né, no Antigo Testamento, a palavra discípulo, ela vinha de uma raiz, de um Antigo Testamento, do Novo Testamento já, que tinha a ver com talmidim. A palavra talmidim, ela vinha de alguém que era alguém do Talmide, né, ou do Talmud, né, do Pentateuco, né, ele tinha decorado o Pentateuco, era alguém que já era instruído no ensino bíblico, então ele era um discípulo de um mestre que ensinava a Bíblia. Então alguém que é discípulo de Jesus precisa ter um comportamento tão semelhante quanto o daquele que ele diz seguir. Então aqui a gente percebe que os judeus se afastaram tanto de Jesus, embora conhecessem a Bíblia,
Os judeus se afastaram tanto de Jesus, embora conhecessem o templo, o culto, sabe? Os sacrifícios, o dízimo, eles faziam tudo isso, mas eles haviam se afastado de Jesus. Então, o grande desafio continua sendo para mim e para você, a gente não viver fazendo muita coisa para Deus, mas com a mente e o comportamento completamente diferente daqueles que dizem seguir Jesus. Então, o texto mostra que José de Arimateia foi alguém assim, foi alguém que ele enfrentou o desafio de ser discípulo de Jesus, porque ele vai a Pilatos e ele sabe que ele poderia ter algum tipo de problema. Então ele vai até Pilatos, mesmo assim, pede o corpo de Jesus. E diz o texto que, com a permissão de Pilatos, José de Arimateia veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Bom, só para lembrar, quem é Nicodemos? A gente volta para João, capítulo 3. Nicodemos era alguém conhecido, né? Ele era um publicano. Ele era um grupo que era mal visto porque ele era ligado à parte burocrática do governo. Eles tinham essa coisa de cobrar imposto, de fazer cobrança em nome do governo. Então tinha muita corrupção, tinha muita coisa assim. E o Nicodemos era alguém assim. Aí diz o texto lá em João 3 que Nicodemos vem a Jesus de noite para falar com Jesus. E Nicodemos sabe tudo de Bíblia, mas ele não tinha entendido nada do que é nascer novamente. Então Jesus pergunta a Nicodemos: olha, para entrar no reino, você precisa nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos diz: como é que um homem velho pode nascer de novo? E aí Jesus diz aquela célebre frase: como é que você é mestre em Israel? Você sabe tudo de Bíblia, você sabe tudo de cultura e você não sabe nada de nascer de novo, de ser nova criatura, de nascer novamente. Porque se você não nasce novamente, você não entra no reino de Deus. Então, esse Nicodemos aqui, com esse José de Arimateia, veja que dupla, vão e pegam o corpo de Jesus. E diz o texto que esse Nicodemos, que era um camarada corrupto, esse Nicodemos, que era um camarada que era mal visto lá, ele vai e gasta. Cadê? Ele vai e gasta cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Veja, só para esclarecer essa parte aqui, tá? A parte de mirra, o que é que eles faziam com mirra e aloés? Eles embalsamavam o corpo, né? Antes do corpo ser levado para o sepulcro, havia um processo aí de embalsamar o corpo e levar para o sepulcro. Mas você precisa lembrar que a crucificação, ela aconteceu na sexta-feira. E quando a gente fala sexta-feira aqui, nesse contexto que a gente está, que você está, a gente diz assim: hoje é sexta-feira. Só um exemplo. Hoje é quarta-feira. É quarta-feira até meia-noite, pastor. Até 11h59. Para o judeu, não. Para o judeu, o dia, o sábado, começa às 6 horas da sexta. Porque ele vira na metade do pôr do sol. A referência não é meia-noite, porque a gente tem relógio para medir o tempo. A referência é o pôr e o nascer do sol. Então, qual foi o problema aqui? O problema aqui foi que já estava ficando tarde, iria começar o sábado. Como iria começar o sábado, o corpo de Jesus não poderia ser tirado de um lugar para outro, distante, porque a lei proibia trabalhar no sábado. Você lembra quando Jesus fez aquele... cuidou do camarada lá no sábado, né? Que deu o maior rebu, a maior confusão. Então, o que foi que eles fizeram? Eles procuraram um sepulcro perto para poder colocar logo o corpo de Jesus e entrar na dinâmica de não fazer mais nada na sexta-feira à noite. Vocês entenderam até aqui? Então, eles vão, o José de Arimateia e o Nicodemos compram os 24 quilos de mirra, né? Que é aquele incenso,
É porque a gente não tem essa cultura do incenso aqui, né? A cultura do incenso é uma cultura oriental. Tem até crente que uma vez eu lembro de uma pessoa que veio me perguntar: pastor, o senhor é contra usar incenso? Porque normalmente incenso é muito atribuído à cultura budista. E aí, como é de uma outra religião, às vezes o pessoal tem essa dúvida. Mas a cultura do incenso é uma coisa que sempre existiu antigamente. Então, mirra, você precisa lembrar que quando Jesus nasceu, os reis magos levaram ouro, incenso e mirra, né? Então, aqui ele vai e compra isso, ele compra a mirra e ele compra os aloés, que eram os óleos para envolver o corpo, para poder colocar lá no sepulcro, para que o corpo pudesse ser visitado. Sim, pastora Lídia, isso, exatamente. E também há práticas esotéricas, que é o caso da gente não, né? Aqui a questão do incenso era mais a questão do ambiente mesmo, para perfumar o ambiente. A questão de prática esotérica é outra coisa que a gente não crê, né? De cuidar do espírito, de afastar mal o espírito do ambiente, de promover essas coisas, a gente não vai nessa direção. Então, foi boa, pastora, ter falado isso. Então, a gente vai aqui, eles entregam então o corpo de Jesus de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. Verso 40. Verso 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim havia um sepulcro novo. Veja que é tudo pertinho. Eles não levaram para longe. Então tinha um jardim e um sepulcro novo, onde ninguém jamais foi colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, lembra que eu tinha falado, e visto que o sepulcro estava perto, colocaram Jesus ali. Então veja, o que é que a gente tem aqui? A gente tem pessoas com disposição em adorar a Jesus, né? Não adorar o corpo de Jesus, mas servir a Deus, servir a Cristo nesse translado do corpo de Jesus, né? Isso é interessante. Por que eu estou falando isso, né? A gente sabe que toda vez que alguém morre, como aconteceu com Lázaro, e a gente leu lá em João, lá no capítulo 11, a partir do verso 25, havia muito cuidado com o corpo. Então, com Jesus não seria diferente. Acontece conosco também. Quando alguém falece, a gente tem muito cuidado, faz o velório, né? Tem aquele cuidado antes de enterrar. A mesma coisa com Jesus. Então, a gente tem duas pessoas aqui que tiveram a disposição de enfrentar um momento muito difícil por amor a Cristo. Veja, você vai perceber que, e isso é cena dos próximos capítulos, né? Na quarta-feira que vem, quando a gente entrar no capítulo 20, de fato, você vai perceber que sempre haverá pessoas dispostas a pagar o preço e a usar o que têm e o que sabem para servir a Cristo. A gente está vivendo um momento muito difícil, muito desafiador. Por que é desafiador? Porque é difícil. Porque sempre que a gente tem uma grande crise, nós somos confrontados entre cuidar da gente só ou buscar os interesses do reino de Deus, sabe? Sempre que há uma crise, a gente é desafiado a cuidar dos nossos próprios interesses ou servir a Deus. E muitas vezes a gente se esquece aquilo que Jesus disse lá em Mateus, a partir do verso 25, quando ele chega falando sobre ansiedade com os discípulos. Não estejam ansiosos com coisa alguma, nem com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, né? Antes, busquem ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o que a gente vê constantemente nos evangelhos é uma história que conta duas direções. Pessoas que resolveram seguir seus próprios interesses e que em algum momento deixaram de obedecer a Deus porque estavam querendo seguir seus próprios interesses.
e pessoas que estavam querendo obedecer a Deus até as últimas consequências. Gente que, como José de Arimateia, até os seus bens, e assim como Nicodemos, que era alguém mal visto exatamente por conta do dinheiro, mas aí quando ele se converte, o dinheiro que antes era para ele se torna a serviço do reino, porque o coração dele mudou. Como mudou o coração de Zaqueu quando Jesus encontrou com Zaqueu, sabe? Zaqueu diz, olha, se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Você sabe que essa frase, eu quero restituir 4 vezes mais, significava que era isso que um ladrão dizia quando havia sido constatado que ele roubou alguém. Então, Zaqueu também é alguém que depois reconhece e coloca a sua vida à disposição do reino. Porque a pergunta é, nós sabemos, nós gostamos de contar com Deus. A pergunta é, Deus pode contar conosco? Nós vivemos um tempo, e há muito tempo é assim, de pessoas que buscam a Deus constantemente, que querem estar na igreja, que buscam ouvir a palavra, mas que o fazem para seu próprio benefício. E a gente está vivendo um tempo agora que a gente precisa se perguntar, Deus pode contar comigo? Sabe? Desde as coisas que são mais simples até as coisas que são mais difíceis, Deus pode contar comigo e com você para esse tipo de coisa. Quantas vezes Jesus nos abençoou? Quantas vezes Jesus nos curou? Quantas vezes Deus nos deu bênçãos, inclusive materiais? Quantas vezes Jesus, nas Escrituras e em João, ele cuidou dos discípulos? Quantas vezes Jesus ensinou aos discípulos? Ele tratou de feridas dos discípulos várias vezes. Então, a Bíblia conta de Gênesis e Apocalipse 2 tipos de comportamento, 2 direções. Aqueles que resolvem obedecer a Deus e seguir e obedecer e se dispor, e aqueles que preferem optar pelo caminho do seu próprio benefício, de não pagar o preço disso, de não pagar o preço de seguir a Jesus. Eu não estou falando de pagar dinheiro para seguir a Jesus não, viu? Eu estou dizendo assim, de pagar o preço, de gastar a vida, de dedicar tempo, dedicar seu conhecimento, dedicar seus bens. José de Arimateia e Nicodemos aqui dão um testemunho extraordinário aqui. Não, você não acha? E assim, dão um testemunho extraordinário porque, veja, eles não usam o que eles não têm. Eles usam o que eles têm para servir a Deus. Talvez você tenha passado por isso, de chegar alguma vez diante de Deus e perguntar assim, Senhor, o que é que eu posso fazer a teu serviço? Como é que eu posso usar a minha vida? O que é que eu poderia, como é que o Senhor poderia me usar? Sabe? Essas perguntas que a gente faz de vez em quando a Deus, não é verdade? Então, veja, Deus não quer o que você não sabe fazer. Deus quer usar o que você sabe fazer para abençoar a vida das pessoas. Você sabe que a gente está em tempo de pandemia, né? E aí algumas coisas lá na Cristolândia não estão funcionando como normalmente. Mas normalmente, sem estar em pandemia, a Cristolândia a semana toda ela tem uma série de pessoas trabalhando, né? Muito interessante. Você tem gente ensinando a costurar, você tem gente ensinando a cortar cabelo. Teve um menino ano passado, o cara tem uma barbearia. Ele chegou lá pro pastor Gil do lado da Cristolândia e disse assim, eu quero fazer um curso de corte de cabelo aqui pro pessoal que quiser fazer, pastor. Foi lá, comprou um banquinho, pegou uns pallets, montou umas coisas lá de pallet e aí começou a ensinar o pessoal de rua a cortar o cabelo. Vê que coisa. Não é bom, não é extraordinário? Então, é isso. Sabe? José de Arimateia usa o que ele tem
para servir aqui a Deus. Nicodemos usa o que ele sabe aqui, o que ele tem para servir a Deus. Então esse é o convite. A crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, ela não é só para que a gente seja abençoado, gente. A crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus, o perdão dos pecados, é para que a gente seja abençoador. Porque nós já somos abençoados já. Aliás, eu e você só estamos aqui tendo essa conversa sobre a Bíblia porque Jesus veio, porque se Jesus não tivesse veio, a gente nem aqui estava. Estava perdidinho. Estamos aqui por causa da cruz e da ressurreição de Jesus. Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Então, nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou, e Jesus ressuscitou para que eu e você pudéssemos gastar a nossa vida à disposição dele. Então, esse capítulo 19 de João, do 38 até o 42, como nós vimos aqui, ele é uma demonstração de como pessoas serviram a Jesus em coisas muito pequenas. Você veja que tanto Nicodemos quanto José de Arimateia fazem isso no secreto. Não é público, não é... Sabe, a bênção de ser igreja é que a gente tem funções diferentes na igreja. Então, algumas são mais públicas, têm mais aparência, outras não. Outras são mais ocultas, estão mais no silêncio, não é verdade? Então, José de Arimateia e Nicodemos fizeram no silêncio. Serviram a Deus no silêncio. E essa também é uma pergunta que a gente precisa fazer. Que pergunta, pastor? Se nós temos a disposição de servir no lugar, no momento e na circunstância que Deus quer. Às vezes, aparecendo, influenciando muitas pessoas. E às vezes, em silêncio. Deus pode contar com você nesse tempo de pandemia tão difícil, como esse tempo aqui da crucificação de Jesus foi tão difícil para os discípulos. Mas em meio a um tempo difícil, Deus pôde contar com José e Nicodemos para uma coisa extremamente simples. E Deus contou com a disposição deles em trabalhar em silêncio. E Deus contou com a disposição deles de usar inclusive seus recursos para que o corpo de Jesus fosse transportado até aquele sepulcro. Veja que a situação não é uma situação ideal. Eles inclusive transpuseram o corpo para um sepulcro no jardim, na área onde Jesus foi crucificado, porque estava começando o sábado. Sexta-feira de 6 horas começa o sábado para o judeu. Então era uma situação que eles não tinham planejado, minha gente. E às vezes a gente fica planejando, não, quando acontecer tal coisa, você vê a Jesus, eu vou... Sabe, é importante planejar. O próprio Jesus diz, né, que aquele que vai construir uma casa, se não senta para planejar, é tolo. O problema não é planejamento. O problema é que às vezes a gente fica planejando muito e não começa. A gente pensa, ora. E não começa. Então, que o Senhor nos ajude, que a gente faça essa reflexão, a partir daquilo que a palavra está mostrando para a gente aqui, essa noite, sobre no que é que Deus pode contar comigo, no que é que Deus pode contar com você. Quais são as coisas que nós sabemos fazer, que podem ser usadas para a glória de Deus, no serviço a outras pessoas. Sabe? Isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na sua vizinhança. Hoje à tarde eu fui num trabalho lá na Vila São Miguel. Fui com um seminarista lá do seminário, o seminarista Márcio Sérgio. E aí a gente esteve lá, fui levar umas coisas da gente lá, compartilhar umas coisas de lá de nossa igreja com eles. E cheguei lá no final da tarde e conheci um casal que abriu a sua casa
para que fosse feito um estudo bíblico. E o casal disse assim, pastor, quando é que o senhor vai vir aqui? E aí eu disse, olha, eu agora não tenho condição de vir aqui à noite, toda noite tem algo. E é isso, se cada um fizer sua parte, se você fizer aquilo que Deus vos chamou para fazer, muita gente vai conhecer a Jesus. Como muitas pessoas estão ouvindo falar de Jesus na casa daquele casal, lá na Vila São Miguel, sabe? Eu quero convidar você a pensar nisso, a orar sobre isso hoje à noite, a pensar sobre dizer a Deus, Senhor, o que é que o Senhor espera de mim na pandemia, sabe? Senhor, o que é que o Senhor quer de mim na pandemia? A gente tem tido alguns desafios, inclusive no domingo, né? Você sabe que a gente tem grupos de risco na igreja, crianças menores de 10 anos não podem ir, pessoas que estão em grupos de risco é orientado que, se for possível, que não vão. E aí, às vezes, a gente precisa de gente para recepção, para ficar na área externa, para higienizar lá com o borrifador a mão, as mãos de quem está chegando, sabe? Sempre tem coisas que a gente pode ajudar. Então, eu queria convidar você, né, você pensar nisso, de repente começar um pequeno grupo na sua casa. Se você está num pequeno grupo, se você já está estudando a Bíblia, então converse conosco sobre começar um pequeno grupo, né? Eu tive na quinta-feira passada, começou o pequeno grupo lá do Viaduto, que é o grupo que eu participo, né? E rapaz, como foi bom encontrar pessoas que nunca tinham ido ouvir a palavra de Deus e que estavam lá, né? E aí o camarada chega lá, eu quero que olhem por mim, eu estou com isso, né? Eu acho que é isso, é usar nosso tempo, nossos dons, nossos talentos, para que outras pessoas venham a ver Jesus. Amém? É muito interessante, quero convidar você, para você depois você ler os textos paralelos do sepultamento. Como eu disse na semana passada, a parte da crucificação, sepultamento e ressurreição, ela é tão importante que ela é narrada em mais de um evangelho. Então você encontra, além de João, você encontra em Mateus 27 o sepultamento, você encontra em Marcos 15 e você encontra em Lucas 23, tá? Toda vez que você lê um texto bíblico com uma passagem no evangelho, você dá uma olhada se tem textos paralelos nos outros evangelhos, porque às vezes tem um detalhezinho na outra narrativa que traga alguma coisa nova que esse discípulo aqui que fez essa anotação não pegou. Mas pense nisso, ore por isso. Não posso deixar de agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã, né? Dizer a Daniela que está aqui, né? Que tem estado aqui conosco às quartas-feiras, viu, Dani? Fico muito feliz de lhe ver aqui todas as quartas-feiras. Muito feliz pelo livramento que Deus deu, né? A Livinha, né? E a esposa. Deus é bom, viu, Luciano, todos vocês que estão aqui, estou muito feliz de estar com vocês aqui agora à noite. Então vamos continuar firmes na próxima quarta-feira, bote seu alarme, dedique tempo para a gente aprender mais da palavra de Deus, que isso vai fortalecer a gente para esse tempo difícil, né? Estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, não é uma questão de ficar bonito na fita com Deus. Olha, Deus, eu sou um crente legal, que eu estudo a Bíblia e tal. Não. Estudar a Bíblia tem a ver com aprender, ser fortalecido para suportar momentos difíceis e de sofrimento. Tá bom? Então eu quero orar com vocês. Estou vendo que Livinha está aqui mesmo, né, Livinha? E que bom, viu? Que bom lhe ver aqui. Então, eu quero orar com vocês aí por essa semana. Se você puder, vá lá, pegue o formulário que você recebeu do culto e vá para o culto. Cultue com a igreja. Se você tiver um problema de saúde, não vá. Se você estiver doente, não vá. Mas se você não está em grupo de risco,
se não há nenhuma dificuldade, vá cultuar com a igreja. Seja fortalecido, né? A gente se preocupa tanto com o coronavírus, que é uma doença que até afeta a nossa fisiologia, mas tem outras doenças que podem matar também, tanto quanto o coronavírus, que é o esfriamento espiritual. Se a gente não busca na palavra, o que é que acontece? A gente esfria espiritualmente. E aí, já viu, né? Então, quero convidar você a gente orar e dedicar tempo no próximo domingo. Amanhã a gente está no viaduto lá. Sexta-feira tem grupo jovem na igreja também, de 7 horas. Um grupo muito bom, assim, que tem voltado a crescer, né? Mais pessoas estão podendo vir, né? E isso tem sido muito animador. Então, sexta-feira à noite, 7 horas no PG Jovem, e amanhã, 7 horas lá no viaduto. Tem outros grupos aí, tem um grupo de Luciano, que está aqui dos homens, acho que é segunda-feira à tarde, tem um monte de grupos. Você vai lá na página lá da igreja, no Instagram, no Facebook, tem a lista lá de grupo que não acaba mais, né, pastora Lídia? A pastora Lídia está aí. E aproveitando que a pastora Lídia está aqui, deixa eu aproveitar para lhe dizer e fazer um convite. Na próxima semana, na quinta, sexta e sábado, o Congresso de Mulheres, né? Pastora Lídia aí está lembrando aí, ela está coordenando o nosso Congresso de Mulheres, né? E vai ser um congresso todo online, mas vai ser uma coisa extraordinária, né? A pastora Lídia já está fazendo isso aí com todo carinho lá, já convidou pessoas que vão trazer testemunhos e uma palavra poderosa para você, viu? Então, dia 24, 25 e 26 do 9. É 19 horas, pastora? Diga aí. 19h30. Pronto. Pelo YouTube, tá certo? Então você vai acessar o YouTube, Igreja Batista Imperial Recife. Quando você entrar lá no YouTube, eu tenho que ficar de olho aqui no relógio, porque tem o tempo da live, né? Você vai lá e se inscreve no canal. Por quê? Porque toda vez que vier um culto online ao vivo, ou a gente mandar algum arquivo para lá, você automaticamente é notificado no seu celular. Você entra lá no canal Igreja Batista Imperial Recife. Aí tem um botão lá, inscreva-se. Aí você clica lá no botão inscreva-se. Toda vez que tiver uma coisa lá nova, um aviso de culto, um vídeo novo que a gente postou, uma mensagem, um estudo, você é avisado lá no canal. E esse estudo de João, tá? Se você quiser retroceder e ir aprendendo os outros estudos, ouvindo um pouquinho de cada dia, a gente tem lá no canal, se não me engano, desde João 13, tá? Que foi quando começou a pandemia, a gente começou a fazer online. E agora, mesmo depois que passar a pandemia, a gente vai continuar com essa dinâmica online aí, tá bom? Tá certo? Bom, tem pastora Lídia está lembrando, é professora também, né? Pastora Lídia está lembrando aqui que tem umas convidadas especiais aí para ministrar. Então você que é mulher, né? Reserve aí a quinta, sexta e sábado, 19h30 da próxima semana. Entre no canal lá do YouTube da igreja, que vai abençoar você. Rapaz, é muito fácil, né? Olha, veja, pense comigo. Tem coisa mais fácil do que você, hoje, você poder assistir uma mensagem da nossa igreja? Não tem, meu irmão. Não tem, minha irmã, não. É só pegar, abrir o telefone, bota lá em cima, sabe? E aí, às vezes, você está fazendo uma coisa de casa, você bota lá no telefone e fica lá ouvindo, fazendo suas coisas, né? Isso aí, poxa, que coisa boa para mim e para você, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida, tantas bênçãos sem medida, como diz o hino, né? Conta uma de cada vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Senhor, muito obrigado essa noite, obrigado pela Tua palavra. Ela nos anima, ela nos exorta, ela nos fortalece. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que veio esta noite. Obrigado especialmente pela vida de Livinha que está aqui, pelo livramento que o Senhor deu a ela, Senhor. Muito obrigado.
Obrigado por essa oportunidade que o Senhor deu a ela e ao esposo dela, Senhor. Que o Senhor continue trabalhando no coração dela, para ela ser fortalecida no Senhor, se aproximar cada vez mais de Ti. Obrigado por cada pessoa que está aqui conosco, que veio porque quer aprender como eu da Tua Palavra. Muito obrigado porque podemos fazer isso essa noite, porque o Teu Espírito Santo continua a falar aos nossos corações. Abençoa a Tua igreja, nos fortalece, cuida de nós. Cura aqueles que estão enfermos, Senhor. Levanta aqueles que estão caídos. Sustenta aqueles que estão com falta de esperança nesse momento. Perdoa então as nossas falhas. Nos ajuda a nos reunirmos como igreja. No próximo domingo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu esqueci de dizer, tá? Domingo é ceia. A gente vai ter ceia. Então, ceia do Senhor, tanto pela manhã quanto à noite. Agora, em vez de a gente fazer ceia só no horário, nós vamos fazer ceia nos 2 horários. Então, pela manhã e à noite ceia. Então, se inscreva lá no formulário para participar, tá bom? Se você não vai para o culto, vai estar em casa, já compre os elementos aí para sua casa, compre o suco de uva, compre o pão, para a gente poder cear junto em memória de Jesus, tá bom? Um cheiro, Deus abençoe a todos vocês, contem conosco por que precisar. A equipe pastoral, eu e a pastora Lide estamos atendendo presencialmente, além de virtualmente, e a pastora Lidinaide está atendendo virtualmente, se você precisar. É só mandar uma mensagem, estamos por aqui. Não posso deixar de dar as boas-vindas à Nalva. Nalva, essa é de Nalva Maria aí que você está vendo aí, é nossa irmã Nalva, e a irmã Nalva, nesses últimos 15 dias, pediu carta para a nossa igreja. Ela já foi enviada já a carta lá, ela está vindo da Igreja Batista da Concórdia e está vindo para a nossa igreja congregar conosco também. Viu, Nalvinha? Seja muito bem-vinda, Nalvinha. Você sabe que é muito bem-vinda, mas a gente quer lhe dar um abraço aí virtual aí, viu? Seja bem-vinda. Deus abençoe, gente, a todos vocês. Uma boa semana. Esse estudo vai estar amanhã no YouTube. A gente vai baixar daqui do Instagram e amanhã esse estudo está no canal do YouTube também. Tá certo? Um cheiro para vocês. Deus abençoe, viu, gente?